Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhora e Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada deste requerimento, Sra. Ministra, porque para nós é já inegável a deteriorização da situação económica e financeira dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, quer naquilo que se refere à evolução da dívida relativamente aos pagamentos em atraso dos hospitais EPE, com um crescente reflexo nas condições de funcionamento dos hospitais e da própria qualidade dos serviços públicos de saúde neles prestados. As sucessivas greves que estão a afetar o setor de saúde são, Sra. Ministra, para nós, bem a evidência da incapacidade do Governo de gerir as expectativas enganadoras que criou nos diversos profissionais do SNS, fazendo-os crer, à semelhança daquilo que é, aliás, transversal e uma marca do seu Governo, que tudo está bem, que a austeridade acabou e que vivemos tempos de enorme prosperidade. E o resultado, Sra. Ministra, deste enorme descontentamento, como disse, é que se está a traduzir num número de greves inaceitável. A verdade, para todos os portugueses hoje é nítida, este Governo limitou-se a transferir austeridade nos serviços públicos e isso é também demonstrado pelo aumento das listas de espera, pelos tempos de espera para consultas e cirurgias no SNS e pelo caos que se vive em alguns setores do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para nós é absolutamente nítido que este Governo, permita uma expressão, não está a gerir o SNS, está, pelo contrário, a mutilar o SNS. E se fizermos aqui uma comparação entre os dados de outubro de 2018 e o mês homólogo de 2015, verificamos de forma preocupada que a dívida total do SNS aumentou 28% para quase 2 mil milhões de euros. A dívida vencida do SNS aumentou 44%, ou seja, para mais de 1,3 mil milhões de euros. E os pagamentos em atraso dos hospitais aumentaram 90% para mais de 850 milhões de euros. Aliás, é o próprio Governo que o reconhece, porque, em fase disto, o Governo lançou um programa visando o pagamento extraordinário de dívidas no SNS no valor de 1,4 mil milhões de euros, dos quais foram já injetados 900 milhões, faltando agora aplicar os restantes 500 milhões. Mas, Sra. Ministra, convenhamos, 900 milhões que se traduziram apenas numa dívida de 173 milhões de euros, o que é muito pouco face àquilo que foi injetado no SNS. E, Sra. Ministra, o problema é que isto não é só uma questão de contabilidade. Estas dívidas têm uma repercussão no funcionamento dos hospitais públicos e que estão a degradar cada vez mais a prestação de cuidados de saúde. E não é o PSD que o diz. É o Tribunal de Contas, é o Conselho Europeu, é a Comissão Europeia e, sobretudo, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, mas, sobretudo, os cidadãos que não têm acesso aos exames, às consultas e agora, mais recentemente e preocupante, às cirurgias, como sucede já com muitos utentes do SNS, dado, naturalmente, o subfinanciamento do SNS, as cativações e as sucessivas greves no setor de saúde. Sra. Ministra, Sr. Presidente, ontem o Sr. Primeiro-Ministro disse no debate quinzenal, e passo a citar, que com os dados que existem no momento, não havendo mais cancelamentos, é possível que no primeiro trimestre de 2019 se possam fazer as cerca de 5 mil cirurgias que foram canceladas. A primeira pergunta que deixo à Sra. Ministra é o seguinte: foi a Sra. Ministra que deu esta indicação ao Sr. Primeiro-Ministro? Pergunto-lhe, e com base em quê? Disse também o Sr. Primeiro-Ministro, entre muitas outras coisas, que tinha sido e que o nosso programa do PSD era desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e promover os hospitais e a medicina privada. O que não deixa de ser irónico, porque nenhum governo como este, aliás, apoiado pelas esquerdas, tanto contribuiu para o financiamento da medicina privada em Portugal. Desde logo através das PPPs, desde logo através do SIGIC e quando tomaram a opção de reduzir o tempo máximo de resposta garantida e desde logo todos aqueles utentes que, vendo a sua confiança minada no SNS, recorrem ao privado. E a Sra. Ministra veio também dizer, num órgão de comunicação social, que procurarão naturalmente regularizar todas estas cirurgias, mas que recorreriam ao privado se necessário. E aquilo que lhe pergunto, Sra. Ministra, é o seguinte. Primeiro, mantém o horizonte temporal do primeiro trimestre de 2019? Segundo,
quem vai fazer estas mais 5.000 cirurgias em atraso? Terceiro, os hospitais públicos têm essa capacidade? Quarto, os hospitais privados, dado as cirurgias programadas que já têm via SIGIC, têm essa capacidade de as realizar no primeiro trimestre ou não? E depois, Sra. Ministra, para terminar, onde está a verba orçamental para cobrir esta despesa? Onde é que vai buscar dinheiro e como? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr.